Salomão está entre os reis mais emblemáticos da história. Um dos governantes mais prósperos de todos os tempos e um dos homens mais ricos que o mundo já viu. Na Bíblia, ele recebeu destaque não apenas por ter sido sucessor de seu pai, o rei Davi, no trono de Israel, mas também por sua sabedoria incomum e suas obras extraordinárias, sendo a principal delas o primeiro templo de Jerusalém. Para você ter uma ideia, embora Salomão não seja mencionado no texto bíblico até que os últimos dias de Davi sejam registrados, depois disso seu nome aparece cerca de 300 vezes somente no Antigo Testamento e pelo menos 12 vezes no Novo Testamento. Porém, o nome de Salomão também é citado em outros escritos não bíblicos e envolvido em lendas judaicas que inclusive o relacionam a uma série de práticas místicas e até obscuras, como, por exemplo, um suposto controle de demônios. Mas neste vídeo, você vai conhecer a verdadeira história de Salomão de acordo com a Bíblia. O rei Salomão era filho de Davi e Batseba, aquela que havia sido mulher de Urias. Portanto, Salomão nasceu quando Davi já reinava a partir de Jerusalém. Ele também é chamado na Bíblia pelo nome Jedidias, que significa amado pelo Senhor. O rei Salomão governou sobre Israel por cerca de 40 anos, aproximadamente entre 971 e 931 a.C. Não existe praticamente nenhuma informação sobre os primeiros anos de vida e a juventude de Salomão. Mas, considerando as informações bíblicas sobre a vida familiar de Davi, podemos estabelecer um parâmetro sobre o tipo de ambiente em que Salomão cresceu. Sabemos que Davi teve várias mulheres, e isso obviamente resultou em muitos problemas entre suas esposas e seus filhos, que protagonizaram as mais variadas intrigas, geralmente em busca de prestígio e poder. Inclusive, o próprio Salomão aparece na história bíblica num contexto de grande tensão na família real, em meio a uma luta pelo trono de Israel, já que o rei Davi estava velho e debilitado. Antes disso, Absalá, que era meio-irmão de Salomão, já havia tentado usurpar o trono de seu pai, mas não teve sucesso. Porém, tempos depois, o mais velho dos filhos sobreviventes de Davi, chamado Adonias, tentou repetir o mesmo movimento de Absalão, se autoproclamando o rei sobre Israel. Adonias até conseguiu o apoio de Joabe, ex-general de Davi, e do sacerdote Abiatar, e tentou de todas as maneiras ocupar o trono de seu pai, fazendo inclusive uma festividade de coroação. Quando souberam do plano de Adonias, Batseba, o profeta Natã, os sacerdotes Zadok e outros aliados trataram de trabalhar para que Davi se lembrasse da promessa ainda não cumprida a respeito de Salomão, de que ele seria seu sucessor. Assim, Davi deu ordens acerca da ascensão de Salomão ao trono, e este foi coroado o rei de Israel, sendo ungido por Zadok. Provavelmente, quando foi coroado, o rei Salomão não tinha mais do que 18 anos de idade. O reinado de Salomão foi longo, alcançando 4 décadas de governo. Mas os estudiosos discutem se seu período de reinado ocorreu aproximadamente entre 971 e 931 a.C., ou entre 960 e 920 a.C., sendo a primeira possibilidade a mais provável. Logo após a morte de Davi, o rei Salomão seguiu as instruções de seu pai e agiu em conformidade para solidificar sua posição como rei e desmantelar qualquer oposição. Assim, ele tratou de ordenar as mortes de Adonias e Joabe, o banimento de Abiatar, e então passou a reinar sem oposição interna. O rei Salomão herdou de Davi um extenso território, com aproximadamente 128 mil quilômetros quadrados. Durante seu reinado, Salomão melhorou muito as condições domésticas de Israel. Ele substituiu as antigas divisões tribais por uma divisão de seu território em 12 distritos administrativos, nos quais cada um possuía um oficial comissionado pelo rei. Esses distritos tinham a responsabilidade de prover sustento para a corte durante o ano, sendo então cada distrito responsável pelo suprimento de um mês. A lista de mantimentos diários era bastante onerosa e, conforme o registro do primeiro livro de Reis, capítulo 4, incluía cerca de 9.000 quilogramas de farinha, entre farinha nobre e farinha comum, 30 bois, entre cevados e criados em pasto comum, sem contar ovelhas, carneiros, além de servos, gazelas,
corças e aves bem tratadas que serviam como iguarias de mesa. Muitos pensam que essa quantidade é fantasiosa. Porém, essas pessoas se esquecem de que esses alimentos eram destinados a toda a corte de Israel, que em seu auge provavelmente incluía todos os funcionários, os oficiais e a família estendida do rei Salomão. Muitos estudiosos acreditam que essa quantidade alimentava mais de 12.000 pessoas todos os dias. A corte do rei Salomão era bastante completa e organizada, e os seus auxiliares de governo eram chamados de príncipes. No âmbito militar, o rei Salomão também fez melhorias significativas. Ele introduziu carros de batalha e cavalaria em seu exército, proveu novas estradas e estabeleceu fortalezas de fronteira para guardar as rotas de comércio. Inclusive, falando em comércio, a atividade comercial era o ponto forte do reinado de Salomão. Ele controlou rotas de comércio e organizou pontos estratégicos de atuação que renderam muita receita. De modo que a prata se tornou tão comum em seu reino quanto a pedra, e o cedro fez com que ele vivesse em meio a um esplendor de riquezas nunca visto antes em Israel. Além disso, ele foi um grande diplomata, e durante todo o seu reinado raramente Israel precisou se preocupar com alguma ameaça militar estrangeira. O primeiro acordo comercial significativo de Salomão foi com Irão, rei de Tiro, no qual ele pagava anualmente algo equivalente a 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro em troca de madeiras para suas construções. O rei Salomão também firmou um contrato com comerciantes do Egito para o comércio de cavalos e carros, e por sua vez, os exportava aos heteus e sírios, obtendo, é claro, um bom lucro. A atuação comercial que trouxe mais lucro para o rei Salomão foi seu comércio marítimo, onde seus barcos navegavam pelo Mar Vermelho e pelo Mar Arábico, não sendo o Índico, chegando até Ofir. Essas viagens poderiam durar até 3 anos. Quando considerada a receita anual proveniente de suas estratégias comerciais, das taxas que recebia pelo tráfego de mercadorias e pelos impostos pagos pela população presente em todo o território que ele controlava, a estimativa da soma de riquezas atinge um nível excepcional, colocando o rei Salomão como um dos homens mais ricos de toda a história da humanidade. De todas as construções realizadas durante o reinado do rei Salomão, certamente o templo em Jerusalém foi a mais importante delas. Conforme a promessa do próprio Deus, o rei Salomão executou o projeto de seu pai de construir um templo para abrigar a Arca da Aliança. Para obter a mão de obra necessária, o rei Salomão recorreu ao trabalho forçado, especialmente de povos cananeus subjugados por Israel. Todavia, o número de trabalhadores cananeus era insuficiente para suprir seus planos, então ele recrutou israelitas para essa tarefa, obrigando-os também a um tipo de trabalho forçado. Obviamente, essa medida não foi popular, fato que ficou evidenciado no episódio da morte de Adonirão, o superintendente dos grupos de trabalhadores. O templo construído por Salomão ficava localizado no Monte Moriá, o lugar onde o rei Davi havia edificado um altar ao Senhor e antes disso, provavelmente onde Abraão teria subido com Isaque para sacrificá-lo. Mas apesar de Davi ter coletado materiais para a construção do templo, foi somente no 4º ano do reinado de Salomão que ele começou a ser construído. Mesmo parecendo uma construção com dimensões modestas para os padrões atuais, o edifício do templo representava um empreendimento grandioso para a época, construído com o que havia de mais valioso, com toneladas de ouro e madeiras nobres. Quando concluiu a construção do templo, no 11º ano de seu reinado, o rei Salomão planejou uma grande celebração, onde muitos sacrifícios foram oferecidos na dedicação do edifício. Dentre os outros prédios construídos pelo rei Salomão em Israel, podemos destacar a Casa do Bosque do Líbano, que tinha 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura, um pórtico de colunas medindo 25 por 15 metros, uma sala para seu trono onde ele realizava os julgamentos, uma casa para a filha do faraó do Egito, uma de suas esposas, cujo local possuía uma imponência impressionante. A própria residência de Salomão deve ter sido uma construção considerável, onde ele acomodava 700 esposas e 300 concubinas, além dos servos necessários. Além disso, Salomão também edificou uma enorme fortaleza para proteger o templo.
Como sabemos, além da riqueza, o rei Salomão ficou conhecido por sua sabedoria. Na Bíblia, lemos o registro do sonho em que o Senhor apareceu a Salomão e lhe perguntou o que ele mais desejava. Salomão poderia ter pedido riquezas, longevidade ou honra. Porém, o jovem rei pediu sabedoria. Ele pediu um coração compreensivo para poder governar prudentemente o seu povo. Um dos episódios bíblicos que mais destaca a sabedoria do rei Salomão é aquele em que duas mães compareceram à sua presença disputando um único recém-nascido. O caso era bastante difícil, pois não havia testemunhas. Mas com muita sabedoria o rei Salomão propôs que o menino fosse dividido em duas partes para solucionar o problema. Diante da possibilidade da morte de seu filho, a verdadeira mãe preferiu entregá-lo a outra mulher, o que fez com que Salomão julgasse aquela causa de forma impecável. A sabedoria do rei Salomão também pode ser percebida em toda a literatura que ele produziu. Salomão compôs milhares de provérbios e cânticos. A profundidade de seus provérbios também impressiona, de modo que a Bíblia relata que ele discorreu sobre as árvores, os animais, as aves, os répteis e os peixes. Além dos relatos bíblicos, muitas lendas e documentos da antiguidade se referem à espetacular sabedoria de Salomão. Entre os livros da Bíblia, atribui-se a Salomão a autoria de grande parte do livro de Provérbios, bem como de Eclesiastes, talvez do livro de Cântico dos Cânticos de Salomão, e pelo menos dos Salmos 72 e 127. A Bíblia também diz que a sabedoria de Salomão impressionava de tal modo que pessoas de todos os povos e reis da terra vinham para ouvir sua sabedoria. Uma dessas visitas foi feita pela rainha de Sabá, que veio dos confins da terra para ouvir pessoalmente a sabedoria do rei Salomão. A rainha de Sabá fez muitas perguntas e enigmas a Salomão, e o rei respondeu inteligentemente a todos os questionamentos feitos por ela, deixando-a completamente impressionada. Na ocasião, a rainha de Sabá presenteou Salomão com muitos presentes, além de mais de 4 toneladas de ouro. Apesar de toda a sabedoria que tinha, o rei Salomão tomou atitudes que lhe trouxeram grandes problemas. Por exemplo, ele submeteu o povo a trabalho forçado. Suas práticas comerciais internacionais de alguma forma fizeram com que a idolatria entrasse no meio de Israel, pelo contato com outros povos. Ele aplicou uma pesada carga de impostos que sobrecarregava os israelitas. E sua intensa poligamia foi o principal meio pelo qual falsos deuses começaram a ser reconhecidos em território hebreu. Inclusive, o próprio Salomão foi influenciado por suas muitas esposas estrangeiras. Em sua velhice, praticou uma adoração mista, seguindo a outros deuses. Falando na vida conjugal de Salomão, tudo indica que o casamento fazia parte de seus movimentos políticos. Em outras palavras, parece que Salomão usava seus casamentos para conseguir firmar vantajosos acordos internacionais. Embora também seja verdade que o texto bíblico registre que Salomão amava suas mulheres, indicando que seus relacionamentos não visavam apenas vantagens estratégicas. Seja como for, Salomão atingiu o impressionante número de 700 esposas, além de 300 concubinas. Ele foi o governante israelita que mais desprezou a ordenança bíblica de que um rei em Israel não devia ter muitas mulheres, para que seu coração não se desviasse do Senhor. Entre as esposas do rei Salomão estava a filha do faraó do Egito, e por ocasião dessa união, Salomão recebeu como dote a cidade de Jessé. Algumas tradições árabes, judaicas e etíopes sugerem que Salomão também teria tido um relacionamento amoroso com a rainha de Sabá, do qual teria nascido um filho, supostamente o primeiro fundador da casa real etíope. Porém, a Bíblia não relata nada acerca disso. Já o herdeiro de Salomão, Roboão, nasceu de seu casamento com Naamá, uma mulher amonita. Considerando o período do reinado de Salomão, 40 anos, e a idade de seu filho Roboão quando sucedeu, 41 anos, podemos concluir que o relacionamento de Salomão com Naamá começou antes do seu reinado. Por isso, muitos estudiosos acreditam que Naamá pode ter sido a primeira esposa de Salomão.
Mas o grave pecado do rei Salomão, ao afrontar a adoração a Deus em Israel, quando começou a seguir outros deuses para satisfazer suas esposas estrangeiras, não poderia ficar impune. A Bíblia diz que Deus ficou indignado com Salomão. A verdade é que o rei, mais conhecido por sua sabedoria e riquezas inimagináveis, também experimentou a decadência e a consequente reprovação divina. Por quê? Ironicamente, ele não foi sábio com as coisas de Deus e desprezou suas ordenanças. Porém, em sua misericórdia e amor a Davi, Deus suspendeu o seu julgamento total durante o período da vida de Salomão e não lhe tirou o reino. No entanto, mesmo com o adiamento do julgamento divino durante sua vida, Salomão experimentou as ameaças de inimigos que foram levantados por Deus para serem instrumentos de juízo em seu reino, como Hadade, o Edomita, Rezon e Jeroboão. Dentre esses três opositores, Jeroboão é o que possui maior destaque no texto bíblico. Ele era um líder forte e trabalhador que se rebelou contra as políticas do rei Salomão, e durante o reinado de Roboão, ele dividiu o reino de Israel e se tornou o rei das tribos do norte. Portanto, após a morte de Salomão, o castigo divino realmente foi derramado sobre sua casa. O glorioso reino unificado de Israel foi tirado de seu filho. A Bíblia não traz detalhes sobre como foi a morte de Salomão. O que se sabe é que ele encerrou sua vida de forma melancólica, deixando um reino desgastado e prestes a ruir. Mas, sem dúvida, ele fez contribuições importantíssimas para Israel. Salomão foi o rei que construiu o templo do Senhor, consolidou Israel no cenário internacional de sua época e foi o principal expoente da literatura de sabedoria hebraica. Já sobre as muitas histórias extrabíblicas a respeito de Salomão, não há nenhuma evidência de que sejam verdadeiras. De fato, a própria Bíblia menciona a existência de registros sobre Salomão. Inclusive, alguns desses registros, como o intitulado Livro da História de Salomão, serviram como fontes para o escritor bíblico dos livros de 1 Reis e 2 Reis. Porém, esses materiais foram perdidos, ou seja, eles não existem mais. O que restou atualmente são apenas lendas e escritos fantasiosos produzidos principalmente por adeptos de um ramo mais místico do judaísmo posterior. Nessas lendas, frequentemente Salomão é retratado como alguém envolvido com magia, capaz de controlar demônios e até de conversar com animais. Mas esses relatos geralmente são baseados em escritos pseudepígrafos de autoria desconhecida e que provavelmente foram produzidos no período medieval. Porém, infelizmente, muitas pessoas, sem conhecimento, preferem acreditar na veracidade dessas obras falsas e rejeitar o que de fato está registrado no texto bíblico, que, gostando as pessoas ou não, é a obra mais bem documentada da história. Inclusive, é comum algumas pessoas dizerem que a verdadeira história de Salomão foi ocultada da Bíblia. Mas isto, claro, não faz sentido algum, porque essas histórias místicas sobre Salomão surgiram muito tempo depois do texto bíblico do Antigo Testamento. Quanto à arqueologia, a maioria dos arqueólogos concorda a respeito da historicidade de Salomão. Embora haja muito debate sobre a extensão e as características de seu reino. Mas achados arqueológicos recentes têm contribuído cada vez mais com o entendimento a respeito do período da monarquia israelita. Apesar de que as escavações na área onde ficava o templo, e que talvez seja a mais importante para possíveis descobertas da época de Salomão, são sempre muito problemáticas por questões políticas e religiosas. Portanto, o que realmente sabemos de forma confiável sobre quem foi Salomão é aquilo que está registrado na Bíblia. E o mais importante em tudo isso é entender que toda a glória e esplendor do reino de Salomão apenas tipificou o reino eterno do Messias, de forma que o Salmo 72, atribuído a Salomão, faz uso de uma linguagem hiperbólica para, ao mesmo tempo, se referir ao rei humano e pronunciar o rei divino, que é Cristo.